Graça e paz, irmãos e irmãs. Com alegria estamos iniciando essa live. E eu digo assim, com muita alegria. Eu sempre começo falando, estamos com muita alegria iniciando essa live. Mas hoje, especialmente, com muita alegria, por estar recebendo uma amiga tão querida, né, uma pessoa tão especial, né? Quando o pastor Marcílio esteve aqui com a gente nessa live, com essa temática do Crescendo no Discipulado, ele contou um pouquinho a história de como nós nos encontramos com a pastora Rosângela, especificamente com o discipulado, e que foi uma grande bênção, tanto para mim quanto para o Marcílio, enfim. É uma grande bênção poder estarmos recebendo a pastora Rosângela hoje aqui. Eu, sem muitas delongas, vou ter só um momento de oração e já vou passar a palavra para ela mesma se apresentar, talvez falar até um pouquinho das experiências pastorais, mas Rosângela tem muita experiência para contar. Então, a gente vai fazer uma oração e aí eu já passo a palavra para ela. Pai de amor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai querido, nesta noite, de estarmos, Senhor Deus, nesta live, falando mais um pouquinho, Senhor Deus, sobre discipulado. O Senhor tem sido generoso, o Senhor tem sido maravilhoso para com as nossas vidas, o Senhor tem demonstrado o Teu amor dia após dia para conosco, por isso queremos Te louvar, engrandecer o Teu santo nome. Pai querido, nesse tempo de pandemia, o Senhor também tem nos despertado, Senhor Deus, para crescimento, para capacitação. E nesse tempo, nessas terças-feiras, nós temos separado essas terças-feiras para ouvir experiências, para melhorar, Senhor Deus, e ampliar a nossa visão no que diz respeito ao discipulado. Então, venha mais uma vez falar aos nossos corações. Venha mais uma vez, Senhor Deus, nos surpreender com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre nós, falando profundamente aos nossos corações, e dai-nos, Senhor Deus, um coração ensinável, Senhor, dai-nos um coração tratável, Senhor Deus, dai-nos um coração disposto a colocar em prática a Tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, consagrar esse momento ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Pastora Rosângela está com a palavra. Seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe sua vida. Obrigada, Erlon. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando um pouquinho o que Deus tem feito em nossas vidas. Como o Erlon pediu para eu me apresentar, né? Eu estou pastoreando a central de Muriaé. Já estamos há alguns anos, né, Erlon, no ministério. Mas o Erlon fazemos parte do mesmo tempo de estudo, né? Do mesmo tempo de curso, nos conhecemos estudando, tentando responder nossa vocação. E como alguns aí da igreja já me conhecem, né? Eu pastoreei Campo Grande, Cariacica, por 14 anos. E hoje já estou há 9 anos aqui em Muriaé. O tempo passa muito rápido, né? E falar de discipulado é um prazer, é uma alegria, porque eu falo que o discipulado é a minha vida. Eu não sei pastorear sem a estratégia do discipulado, porque eu falo que discipulado é uma ferramenta estratégica quando nós queremos gerar crescimento. E quando nós falamos de crescimento, nós não falamos apenas em crescimento numérico, nós falamos em crescimento numérico, porque um discipulado saudável vai produzir crescimento, porque nós sempre falamos o seguinte, tudo que é saudável cresce. Se uma grama está saudável no jardim, ela vai crescer. Se uma árvore frutífera está saudável no nosso quintal, ela vai crescer. Então, tudo que é saudável cresce, e cresce naturalmente. E eu gosto de dizer que todas as vezes que eu falo de discipulado, eu não sou habilitada a falar de explosão de crescimento, porque eu nunca vivi, na minha experiência pastoral, explosão de crescimento. Eu experimento um crescimento natural. A cada ano, o Senhor vai acrescentando as pessoas
e a igreja, de forma muito natural, vai crescendo, sem ter aquela explosão. Eu não saí de 100 para 500. Né? Nós crescemos assim, de forma especial, mas não explosiva. E então, sempre quando falo de crescimento, eu não posso abordar esse crescimento. Nossa, nós éramos 100, fomos para 200, nós multiplicamos 100%. Eu nunca vivi esse nível de multiplicação. Mas, como eu estou comentando com vocês, eu experimento uma vida de uma igreja saudável, que tem suas lutas, que tem seus dramas, que tem os seus problemas, mas que cresce, que supera, que rompe. E temos, como o Erlon falou, testemunhos para contar. Mas quando nós falamos de discipulado, eu quero basear nossa conversa nessa noite em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 20, que é a experiência de Abraão com Deus. E como Abraão é desafiado ao crescimento. Se nós estamos falando de um discipulado que promove crescimento, então nós vamos precisar trabalhar, né, como que Deus desafiou Abraão para crescer e como que Deus deseja desafiar você e a mim para uma vida em crescimento. Crescimento emocional, crescimento espiritual, né, crescimento realmente ministerial, porque eu creio que todos nós temos um chamado para responder ao Senhor. Seja como pastor ou pastora, no caso meu, mas do Erlon, seja como líder de célula ou como um líder de ministério. Eu vou apresentar para vocês de forma rápida o que eu entendo que realmente é o objetivo do discipulado. Então, o objetivo do discipulado, todas as vezes que eu falo a respeito do discipulado, eu vou olhar para o discipulado com o seguinte desafio: o discipulado vai me conduzir ou me desafiar a um encontro real com Cristo. Qual é a proposta do discipulado? Uma experiência verdadeira com Deus, de forma que essa experiência possa produzir impacto na minha vida. E esse impacto me conduza a um movimento de transformação. E quando eu experimento transformação, então eu sou levada a testemunhar o poder de Deus na minha vida, e nisso, pessoas que estão à minha volta são inspiradas a serem transformadas também. Se o discipulado me desafia a uma experiência pessoal, e logo depois eu vou falar mais a respeito disso dentro da experiência de Abraão, também me leva para o lugar do relacionamento. Só existe discipulado quando realmente eu decido a me relacionar com as pessoas. A doar a minha vida, a ministrar. Eu sempre falo assim, a derramar a minha vida na vida do outro. Quando eu me disponho a derramar a minha vida na vida do outro, então eu realmente entro na proposta de um discipulado real. Se eu preciso, então, de viver o relacionamento, e se eu preciso entender essa doação, eu sempre falo que, quando nós abordamos o termo generosidade, generosidade não é doar apenas dinheiro, objetos. Generosidade também é doar vida, é doar amor, é doar graça. E eu gosto sempre de dizer, eu repito para a igreja que eu pastoreio, aonde eu vou, sempre quando eu tenho oportunidade de falar, que há um equívoco no coração da igreja. A igreja acha que servir ao Senhor é ir ao templo, participar dos cultos, ou participar da escola dominical, ou participar de um estudo bíblico. E eu sempre gosto de dizer que isso não é servir, isso é adorar, isso é congregar, isso é celebrar, é engrandecer, mas nós só servimos ao Senhor quando nós servimos pessoas. Então eu falo que haverá uma grande surpresa no coração da igreja, porque muitos estão achando que estão servindo, mas estão apenas congregando e adorando e celebrando.
não estão servindo, porque não estão se dispondo a crescer nesse nível de generosidade para ministrar aos outros, para servir aos outros, para derramar a sua vida. Mas também não existe discipulado, eu estou falando mais rápido, para dar tempo de eu abordar tudo, tá? Mas também não existe discipulado se nós não quebrarmos os preconceitos que nós temos e decidirmos viver intimidade. Intimidade com Deus e intimidade com o outro. Eu sempre falo o seguinte, nós não vamos expor a nossa vida publicamente para todos, mas nós vamos trazer alguns para perto, para nos conhecer verdadeiramente, para conhecer até as nossas fraquezas e visualizar que no vencimento das nossas fraquezas, quando nós rompemos em nossas fraquezas, nós os ajudamos a crescer. Eu gosto de dizer, sim, que uma das coisas que mais me alegra é quando eu encontro com alguém da igreja que está passando por uma luta muito grande, por um desafio muito grande, e essa pessoa fala comigo assim, nossa, pastora, eu lembrei tanto da senhora nesse tempo de luta, e eu sempre falava no meu coração, se a pastora conseguiu, eu consigo também. Se ela venceu, eu venço também. Se ela superou, eu supero também. Então, o discipulado, a proposta do discipulado não é escondermos nossas fraquezas. A proposta do discipulado é deixar as nossas fraquezas serem conhecidas e como nós superamos nossas fraquezas. Porque senão nós vamos apresentando um cristianismo de supermulheres, de super-homens, que não é uma verdade. Todos nós temos fragilidades, todos nós temos lutas, todos nós temos desafios. E eu falo que eu sou PhD em lutas. Eu sou cercada de desafios, de lutas, de angústias, e quando eu compartilho isso com as pessoas de perto, elas crescem. Então, nós somos desafiados a esse nível, e o discipulado traz para nós essa proposta. Quando o discipulado não abarca essas propostas, não é o discipulado de Jesus, não é o que Jesus apresenta para nós. E nós precisamos desse discipulado que traz essa proposta transformadora. Mas se eu coloquei para vocês, o objetivo do discipulado é nós superarmos todas essas questões, eu gosto de dizer, e desde quando eu vim para Muriaé, eu tenho treinado a igreja a entender a proposta do discipulado dessa maneira. O discipulado nos conduz em 3 eixos muito claros. E todas as vezes que eu trago uma proposta de discipulado para alguém, eu tenho que apresentar esses três eixos. Primeiro, pessoal. Então, quando eu falo desses 3 eixos, eu falo de Cristo agindo em mim, Cristo transformando a minha vida, Cristo tratando o meu caráter, Cristo atuando na minha vida. Então, é Cristo agindo em mim e desenvolvendo o meu caráter, me levando ao crescimento e à maturidade. Então, se o discipulado ele é pessoal, ele também é relacional. Então, esse é o segundo eixo, Primeiro eixo pessoal, segundo eixo relacional, que é a minha interação com o outro, fazendo com que o outro rompa com seus desafios e também alcance o crescimento. A proposta do discipulado não é um crescer, todos crescerem. Não é um romper, todos romperem. Não é um experimentar maturidade, mas toda a comunidade alcançar essa maturidade. Mas também ele é educacional. Ele é pessoal, ele é relacional e ele é educacional. Esses 3 eixos. Então, nós, numa proposta de discipulado séria, nós seremos conduzidos, então, para esse lugar de aprendizado. Eu e você vamos precisar amar crescer, amar aprender. Não existe discipulado sem treinamento. Se verdadeiramente somos uma igreja madura em discipulado, o nosso lema vai ser, eu sempre brinco, treinamento, treinamento e treinamento.
porque o nosso alvo é crescimento, o nosso alvo é maturidade. E como igreja local, nós acostumamos a ser informado, não formado. E esse é o desafio. Não é sermos informados do que Deus faz, não é sermos informados da visão da igreja, não é sermos informados do que de bom nós podemos experimentar, mas é sermos treinados, formados, para nós alcançarmos tudo o que Deus tem para nós em nível de experiência pessoal, em nível de conhecimento, em nível de estrutura interna, para nós podermos vencermos as nossas lutas. Mas sempre quando nós falamos de discipulado, hoje, uma visão que eu trabalho na igreja local, se nós temos, né, esse objetivo, se nós temos esse eixo, nós também temos fundamentos para o discipulado. E nós sempre vamos apresentar 3 fundamentos nos quais nós vamos trabalhar profundamente para que o discipulado gere vida no coração da igreja. Quais são os nossos fundamentos? Pastoral, profético e apostólico. Então, nós sempre vamos estar trabalhando dessa maneira. Profético. Esse dinamismo, essa habilidade de trazer a ação de Deus para a vida da igreja. Nos tornar uma igreja vibrante, nos tornar uma igreja cheia de autoridade, nos tornarmos uma igreja onde a nossa comunidade se torne um ambiente curador. Eu falo assim, um ambiente terapêutico, um ambiente libertador, um ambiente restaurador. Esse ambiente profético é um ambiente onde Deus pode atuar com liberdade. Se precisa de libertar, Deus liberta. Se precisa de curar, Deus cura. Se precisa de restaurar ou consolar, Deus restaura e consola. Mas eu sempre brinco assim, é trazer o céu para a terra. É trazer a intervenção divina para a vida da igreja, para que a igreja tenha testemunhos. Eu falo assim, que testemunhos são histórias para contar. Todas as vezes que eu tenho um testemunho vivo, que desafia, que edifica os outros, então eu tenho testemunhos para contar. Se precisamos, então, sermos essa igreja profética que traz, né, a ação do céu para a terra, nos tornarmos essa igreja viva, dinâmica, nós precisamos ser uma igreja pastoral. O que é uma igreja pastoral? É uma igreja que cuida. É uma igreja que ama, é uma igreja que acolhe, é uma igreja que não é preconceituosa, é uma igreja que não discrimina ninguém, pobre, rico, branco, negro, é uma igreja que abraça todos que chegam e pastoreia e cuida. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através das células. Esse cuidado, nós exercemos esse cuidado através da célula, nós treinamos através do discipulado e nós servimos através dos ministérios. Porque eu sempre falo que nós temos 2 braços fortes, células saudáveis, ministérios fortes. Se nós conseguirmos, vamos dizer assim, alinhar, equilibrar células saudáveis e ministérios fortes, nós conseguimos gerar uma igreja realmente com a visão de Deus, né? E a dimensão apostólica. Nós, às vezes, temos esse preconceito quando nós falamos assim, precisamos ser uma igreja apostólica. Então o pastor Erlon vai precisar se tornar apóstolo para sermos uma igreja apostólica? No meio metodista, isso nem cabe, né? Nem pode, não é a nossa doutrina. Então, o que seria uma igreja apostólica? Uma igreja comissionada todos os domingos para voltar para casa, para servir o Senhor nas ruas, para servir o Senhor nas suas empresas, para servir o Senhor nas suas universidades, para servir o Senhor na sua vizinhança. Então, eu falo o seguinte, o nosso final de culto de domingo tem que ser um final de culto de envio, porque dentro nós cuidamos, fora nós servimos. Nós precisamos ser igreja dentro e fora. Então, dentro nós somos sustentados, alimentados, cuidados, desafiados, e fora nós doamos, nós servimos, nós
cuidamos. Nós somos pastorais porque nós cuidamos, nós somos apostólicos porque nós atraímos pessoas para Jesus, nós testemunhamos o poder de Cristo, nós acrescentamos pessoas novas na vida da igreja e nós somos profetas, porque nós anunciamos as boas novas do Senhor, nós anunciamos a novidade de Deus, nós anunciamos tudo o que o Senhor deseja fazer através de nós. Então, uma igreja em discipulado, com um discipulado saudável, ela precisa caminhar nessa direção. Então, esse foi, assim, o primeiro momento, quando que eu apresentei os objetivos, eu apresentei os eixos e eu apresentei as dimensões de um discipulado que faz com que uma igreja seja viva, seja forte, seja saudável, seja visionária. O segundo momento é falar, baseado na experiência de Abraão, ou de Abraão, como gerar esse crescimento pessoal, como gerar essa experiência. Então, eu vou fazer o seguinte, eu volto para o pastor Erlo, a palavra, para a gente, né, conversar um pouquinho a respeito desse primeiro momento, e depois eu falo do crescimento. Falei rápido, né, Erlo? Dá tempo. Olha, eu vou te falar um negócio, viu? Isso aqui é isso, é uma bênção demais, sabe? Para quem não conhecia a Rosângela, essa é a Rosângela, gente. Eu sempre falo lá na igreja. Tem algumas referências para mim na área do discipulado. Rosângela é uma referência, Pastor Lutero, uma outra referência maravilhosa que eu sempre digo. Enfim, olha, é porque você falou muita coisa, eu fico até assim, para destacar alguma coisa, né? Primeiro, quando fala a respeito dos eixos, você fala dos eixos aqui, é muito, muito interessante a ideia do pessoal, do relacional e do educacional, né? Inclusive, não é possível, na verdade, nós estabelecermos um relacionamento em discipulado com alguém se nós não tivermos primeiro esse relacionamento saudável com Deus, né? A base. Por isso, a ideia do pessoal, até em primeiro lugar, ela é fundamental. Nós precisamos ter uma experiência viva, marcante, poderosa com Deus, transformadora. Se não formos transformados, dificilmente vamos conseguir, de fato, trabalhar em discipulado. Cuidar de pessoas. Nós não vamos conseguir se nós não termos esse relacionamento pessoal, verdadeiro, profundo, né, com Deus. A ideia, e também essa ideia de que, educacional, pelo que eu entendi, né? É a ideia que nunca vamos chegar a um ponto de dizer, já sei tudo, né? Eu posso crescer, eu posso melhorar, eu tenho coisas a aprender, né? Por isso, quando você fala essa ideia do treinamento, né? Nós precisamos sempre estar em treinamento, no sentido de que tem coisas novas, é possível nós crescermos, melhorarmos, ampliarmos a nossa visão. Muito legal isso. Quando você fala a respeito dos fundamentos, né? E aí, entendendo assim, e aí é uma palavra para a igreja mesmo, muito legal, muito interessante. Igreja de Goiabeiras, congregação em Jardim Carapina, né? É o meu povo, inicialmente. Ouçam, assimilem, entendam isso, né? Que Deus está falando conosco, Amém. Usando a pastora Rosângela, profeticamente, né? Para estar falando, né? O aspecto, assim, quando você fala o fundamento, a dimensão profética, é esse agir de Deus, é esse mover de Deus, é o céu na terra, como você está dizendo. E isso não pode ser só no impacto, não é? Não pode ser, porque às vezes tem pessoas que ficam esperando, assim, lá para chegar num retiro espiritual para buscar Deus. E aí eu tenho falado isso com a igreja. Nós precisamos viver o impacto no nosso dia a dia, dos nossos cultos, né? Se mover de Deus, esse agir de Deus. Pessoas sendo transformadas, libertas, curadas, testemunhando esse agir de Deus, não pode ser só no impacto, tem que ser nos nossos cultos, tem que ser na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando fala a respeito pastoral, é esse cuidado. E, mais uma vez, linkando, né? Só é possível cuidar quem tem essa experiência com Deus, Rosângela.
Quem vive, não é ter por um momento, mas vive essa experiência com Deus. Se Deus transformador, que nos transforma e vai nos transformando dia após dia, como o apóstolo Paulo diz, de glória em glória, não é? Não é por um momento. Nós, dia após dia, precisamos ser transformados, precisamos ter novas experiências com Deus, né? É esse aspecto aí pastoral. E o aspecto apostólico é muito interessante. Um dia desse, eu estava ouvindo uma palavra do Ronaldo Lidório, já ouviu falar, Ronaldo Lidório, missionário. Conheço, maravilhoso. Pessoa maravilhosa. E ele estava explicando a etimologia da palavra apóstolo, né? Que é a pedra que é lançada mais longe, né? Aquele que abre caminho, né, Erlo? Exatamente, aquele que abre caminho. É aquele que é enviado, né? Então, nessa perspectiva, até nem tem muito sentido um apóstolo dizendo o apóstolo ficar em Jerusalém, ficar só no templo, tranquilo lá, né? Não tem sentido. O apóstolo é aquele que é enviado, é aquele que está na linha de frente, é aquele que está na vida, no dia a dia, no cotidiano. Os desafios, nós temos desafios nos nossos cultos também, mas especialmente os grandes desafios estão lá no trabalho, dentro de casa, na faculdade, com os nossos vizinhos, está na vida. Está na vida. Então, essa ideia do apostólico também é muito interessante. Eu quero só destacar aqui a reação de uma irmã aqui, que está no chat, a Caroline, que diz o seguinte, quando você fala a respeito que nós precisamos, nós não podemos esconder as nossas fragilidades, né? Não somos super-homens nem super-mulheres. Ela diz, a desconstrução da visão do super-cristão torna a vivência do evangelho e da caminhada algo possível e alcançável. Transforma completamente a caminhada e facilita muito o reconhecimento do agir de Deus em cada momento. E, de fato, é isso mesmo. Né? Obrigado, Carol, pela sua participação, minha irmã. Deus abençoe. Sem mais delongas, Rosângela está com a palavra novamente, minha irmã. Vamos lá, continuemos. E aí, Erlo, como vocês, né, estão nessa proposta de um discipulado que gere crescimento, quais são as decisões, então, que nós temos que tomar, tendo, né, essa clareza dos objetivos, né, dos fundamentos que o discipulado nos propõe, olhando, então, para a vida de um homem, né, que teve seus desafios, como eu e você temos, e o discipulado, ele desconstrói, né, essa visão de que nós temos que ser exatamente perfeitos para fazermos alguma coisa, porque senão nenhum de nós estaríamos fazendo, né? Então, quando nós passamos a lidar com a nossa humanidade, e entender o amor, entender a graça, entender a misericórdia de Deus manifesta nas nossas vidas, fica mais fácil. E eu gosto sempre de pegar os personagens bíblicos para fazer um diálogo com eles e entender como que Deus pode nos desafiar. Então, quando eu olho, quando você precisar me dar uma pausa, que estiver encerrando, você me avisa, tá? Mas vai dar para eu falar tudo rapidinho. Rosângela, vamos fazer um pouquinho diferente, então... Deixa Deus te usar como Deus. Pode falar, você tem que falar. Você preparou, fala. E aí, depois que você terminar, a gente fecha junto. Tá, vamos sim. Fica mais fácil. Então tá. Aí, o que eu penso, Erlo? Quando a gente olha para a palavra, se a gente pegar... Vamos começar bem assim, do texto, do capítulo 1, do versículo 1 do texto de Gênesis 12. Então, o Senhor disse a Abrão. O texto inicia dessa maneira. Então, o Senhor disse a Abrão. Como que eu preciso, então, construir uma experiência sólida com Deus para alcançar esse crescimento genuíno? Primeiro, tendo ou construindo sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. A maioria de nós, a maioria dos nossos membros
dos nossos irmãos da igreja, dos nossos discípulos e discípulas, eles chegam para nós e dizem assim: eu não consigo discernir a voz do Senhor. Eu não sei quando o Senhor está falando. Por isso que os mais ingênuos têm essa corrida atrás daqueles que se julgam profetas, né? Se sabe que tem um profeta ali na esquina, eles querem ir lá, porque eles querem ouvir a Deus, porque eles não construíram essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Se nós desejamos alcançar crescimento, nós precisamos ouvir. Né? Nós precisamos discernir. Então, o primeiro desafio para um crescimento verdadeiro é construir essa sensibilidade de ouvir a voz do nosso Deus. Ainda no versículo 1, parte B do versículo 1, vai dizer assim: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Quando eu vejo Deus falando dessa maneira com Abrão, mais um requisito para o crescimento é a disponibilidade de renunciar ao conforto pessoal. Ninguém cresce, acomodado. Ninguém cresce na sua zona de conforto. Se nós realmente queremos crescer, nós vamos precisar nos dispor em sairmos do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. Principalmente essa pandemia, Erlon. Diz, né, que para se criar um novo hábito, nós precisamos apenas de 15 dias de repetições dos mesmos hábitos para nós mudarmos. Se isso é uma verdade, imagina quanta mudança vai haver na vida da igreja a partir dessa pandemia, né? Porque eu percebo que muitos estão confortáveis assistindo culto no sofá da sua sala, sem precisar pegar carro e ir para a rua, sem precisar colocar uma roupa, né, para ir para o templo, sem precisar encontrar com as pessoas, ou grava o programa, deixa lá gravado e depois assiste. Eu falo que essa ferramenta, né, dos meios de comunicação é importante, mas também uma cilada para muitos, né? Então, se eu não estiver disponível a renunciar esse conforto, a sair dessa zona, né, de conforto, desse lugar de comodidade, provavelmente eu não vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Porque o propósito do Senhor sempre traz com ele uma exigência para nós respondermos, né? No versículo ainda 1, parte C, vai dizer assim: e vá para a terra aonde eu lhe mostrarei. Quando eu me deparo com essa declaração também, eu me vejo sendo desafiada a ter uma fé que arrisca, sabe? A ter uma fé que te coloque num lugar aonde você tenha que depender do Senhor. Quando a minha fé não me conduza para um lugar de dependência, não é fé. Se eu tenho como controlar, se eu tenho como suprir, eu não preciso de fé. Eu não preciso de ousadia, né? Então, quando eu olho para essa palavra, Deus não mostra o lugar. Deus diz para ele: vá, se movimenta, saia do lugar que você se encontra. Eu vou te mostrar no processo, enquanto você está em movimento, enquanto você está indo, eu vou desenhando para você aquilo que eu quero estabelecer para a sua vida. Eu sempre que se Deus nos mostrasse o quadro todo pintado, era muito fácil. Mas eu entendo que Deus, ele trabalha conosco como um quebra-cabeça. Ele nos dá uma pecinha por vez para nós irmos montando. Nós não temos a visão do todo, né? E nós precisamos confiar, nós precisamos ousar, nós precisamos perseverar para que todo o quadro seja pintado. E nós possamos dizer: vivemos um milagre. Vivemos a intervenção do Senhor. No versículo 2 do capítulo 12, vai dizer assim: farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então, nós precisamos de uma visão para enxergar além da realidade.
E aí, quando eu falo de uma visão para enxergar além da realidade, eu gosto de dizer que crescimento significa mudança. E toda mudança implica risco de passar do conhecido para o desconhecido. Então, se nós queremos realmente crescer, né, amadurecer, nós vamos precisar, então, decidir no nosso coração a experimentar mudanças. Mudança de mentalidade, mudança de visão, mudança de comportamento. Nós vamos precisar deixar, né, o Senhor trabalhar em nós de forma integral. No versículo 12, no capítulo 12, versículo 3, Erlon, diz assim: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que lhe amaldiçoarem. E por meio de você, todo o povo da terra serão abençoados. Eu falo assim, dependência da providência e do cuidado de Deus. Eu tenho testemunhado nos últimos tempos que pessoas que me amam, que se preocupam comigo, que sabem que eu estou num projeto muito arrojado e que os desafios são grandes, ligaram para mim no início da pandemia, Erlo, dizendo assim, Rosângela, para essa obra. Nós vamos entrar numa crise financeira muito grande. Você está com muitos funcionários. Então, para isso e espera esse tempo difícil passar e ver como que as coisas vão ficar. E eu fiquei naquele drama. Escuto as pessoas que me amam, estão me aconselhando, ou ouso confiar e depender da providência de Deus, da intervenção de Deus. Eu não posso ser irresponsável, mas também eu preciso tomar a decisão de fé. É um desafio, né? Aí eu cheguei para o meu grupo de administração e falei para eles assim, aí eles me perguntaram, e aí, pastora, o que nós vamos fazer? Vamos parar a obra? Eu falei com eles assim, eu não gostaria de parar. Nós podemos reduzir o número de funcionários, mas parar não. E vamos trabalhar à medida dos suprimentos de Deus. E Erlo, não paramos a obra. E como Deus tem revelado a grandeza dele, o sustento dele, a providência dele, o poder dele. E como nós temos, assim, sabe, experimentado o impacto da fidelidade de Deus conosco. O nosso número de funcionários foi reduzido, nós reduzimos, né? Mas não paramos deixando Deus atuar na nossa vida. Nós não fomos irresponsáveis, mas nós estamos experimentando o extraordinário de Deus. E isso nos encanta muito, né? Nos alegra muito. A gente tem, como diz o salmista, estamos vivendo como quem sonha. A nossa boca está cheia de riso, porque realmente nós temos visto a intervenção do Senhor. Então, dependência da providência de Deus. Dependência do milagre do Senhor. Oi. Só uma coisinha, Rosângela. Eu falei que eu não ia te interromper, mas é porque você citou a obra, e quem está nos ouvindo, quem está assistindo, não sabe, não conhece, né? Além de mim, que estive lá. Então, talvez seria interessante você tirar uns 2 minutinhos para falar um pouquinho dessa obra. Que obra é essa? Sim. Então, irmãos, quando eu cheguei em Muriaé, nós tínhamos uma igreja maravilhosa, forte, uma igreja com 400 membros, mas um templo que só cabia 400 pessoas. Então, nós não tínhamos como crescer. E nós estamos no centro da cidade, com um terreno muito bom, que daria para nós ampliarmos. Nós tínhamos a facilidade de ampliar um pouquinho e aumentar mais uns 200 lugares, ouvir de Deus o que Deus gostaria, e eu falo isso, que eu consegui ouvir do Senhor, eu consegui entender e responder o desafio de Deus, fazer algo assim que realmente fosse ousado para a nossa igreja e que nos exigisse essa dependência. Então, hoje, né, o Erlon já conhece parte da obra, nós estamos construindo um templo para 5.000 lugares. E hoje, o lugar que nós reunimos, que vai ser a praça de alimentação do nosso templo, nós conseguimos reunir 1.000 pessoas nesse lugar. E a parte que nós estamos construindo
o templo, depois de pronto, incluindo, né, o templo das crianças, incluindo o templo dos adolescentes e o de adoração para todo o grupo, vai, né, comportar 5.000 pessoas servindo o Senhor naquele lugar. Eu falei que nós experimentamos ano passado algo extraordinário. Nós precisávamos executar a galeria da igreja. E nós precisávamos comprar 300 toneladas de ferro, Erlo, para poder executar, porque só a nossa galeria vai caber 1.000 pessoas, né? Então, é uma galeria muito grande. E nós precisávamos comprar 300 toneladas de ferro. E nós teríamos que comprar de uma siderúrgica para a gente conseguir preço. Senão, nós iríamos comprar muito caro e iríamos dobrar o preço da obra, né? E para comprarmos da siderúrgica, nós tínhamos que ter dinheiro para comprar à vista. E nós não fazíamos obra com dinheiro, né? Nós fazíamos obra com fé. E eu lembro que para comprar só a ferragem, nós precisávamos de 150 mil reais. E nós não tínhamos um centavo, Erlo, nenhum. E o pessoal, você me conhece, eu sou da roça, né? Então, meu jeito de falar, eu brinco assim, gente, não é roceira, é camponesa, hein? Não se engana, não. Vamos dar uma mais chique para isso, né? Mas o meu jeito simples de falar com Deus, eu falava assim, Senhor, eu não vejo ponta de corda para eu puxar. Não consigo enxergar. Eu não consigo ver como que nós vamos poder comprar essa ferragem. Porque 150 mil na mão para a gente comprar era impossível aos nossos olhos. Todo mês de janeiro, Erlo, nós fazemos o que nós chamamos de 12 dias proféticos. São 12 dias de cultos, de adoração, de busca para um ano, né, abençoado. E nós jejuamos. E tem um grupo que responde o desafio comigo, nós jejuamos só de água. Né? Alguns ficam 3, outros ficam 7, outros ficam 12 dias só mesmo na água, jejuando, sabe? E nós estávamos no jejum. No 11º dia, Erlo, uma pessoa nos procurou. E sabe que a gente nunca imagina o que Deus vai fazer? Era sábado de manhã, eu estava mais fraquinha, porque eu estava no jejum só de água, né? Então, eu já estava, assim, bem fraquinha. A pessoa me ligou e falou assim, pastora, eu sei que você está jejuando, e eu estava numa cidade vizinha, então ele me ligou dessa cidade, eu estou numa cidade vizinha, mas a senhora poderia me atender hoje? Eu estou acompanhando os cultos pela internet, eu sei que a senhora está de jejum, mas a senhora pode me atender? Aí, Erlo, eu atendi achando que a pessoa estava passando por um desafio, por uma necessidade, que ela precisava de ajuda. Eu fui para o gabinete sábado de manhã para atender uma pessoa que estava precisando de ajuda. Quando eu chego lá, quando ela entra no meu gabinete, ela já entra chorando. E ela entra dizendo assim, pastora, eu senti de Deus. Ele falou assim, há um tempo atrás, quando eu ficava percebendo as dificuldades que a senhora enfrenta na igreja, as lutas que a senhora enfrenta, as resistências que a senhora enfrenta, gente que era para ajudar não ajuda, pelo contrário, atrapalha. Eu senti no meu coração o desejo de dar uma oferta, e Deus colocou um valor no meu coração. Quando eu fui entregar essa oferta, eu senti no meu coração que não era para eu dar, mas que era para eu juntar. E eu fiquei, por um bom tempo, todos os meses, juntando esse valor para que eu pudesse entregar ao Senhor, e eu iria entregar o dia que Deus falasse comigo que fosse necessário. Olha ela, que lindo que Deus fez. Ele vira para mim e disse assim, então hoje eu estava lá em Itapiruna, que é a cidade vizinha aqui, eu senti no meu coração que a senhora está precisando. Então eu vim falar para a senhora que eu trouxe uma oferta para ajudar na obra. E aí eu falei com ela assim, você quer a conta da igreja para fazer o depósito? Ela falou, não, eu trouxe o dinheiro. Eu falei, eu vou entregar para a senhora. Eu achei, que era uns 2.000 reais, uns 5.000 reais, né?
quando aquela pessoa pega uma bolsa, Erlo, e coloca em cima da minha mesa. Quando ele pegou uma bolsa e colocou em cima da minha mesa, eu falei, o que é isso? Ele virou e falou assim, é a oferta que eu juntei. Eu não sei se foi um período de 2 anos, Erlo, ou mais, de um valor que Deus colocou no coração dele. Ele colocou em cima da minha mesa, Erlo, 180 mil reais em nota de 100. Limpinha assim. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, Erlo. Eu nunca tive, irmãos, tanto dinheiro na minha vida. E ele falou assim, Deus mandou eu juntar, eu juntei. Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, pastor, eu não sou rico, não ganhei herança, isso aqui é fruto do meu trabalho, que Deus colocou no meu coração para eu juntar, eu juntei, e hoje foi o dia que ele mandou te entregar. E hoje, Erlo, a galeria já está executada, né? Para a honra e glória do nome do Senhor, né? Então, assim, dependência da providência de Deus, dependência, né? Desse cuidado de Deus conosco, de termos uma fé que desafia Deus, né? Não, igual eu falo, não ser inconsequente nem ser irresponsável, mas deixar Deus revelar a sua grandeza na nossa vida, né? Deixar Deus revelar o seu poder. Mas no versículo 6 do capítulo 12, a palavra do Senhor vai dizer assim, Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. Então, nessa primeira etapa de viagem de Abrão, Abrão andou em torno de 800 quilômetros no deserto, sol quente, sem ter clareza do endereço que Deus queria levá-lo. Então, o que eu aprendo com essa palavra? Que nós precisamos de foco para não desistir no meio da jornada. Se Deus falou, ele vai cumprir. Né? Se Deus prometeu, ele vai honrar. Ele é fiel comigo, ele é fiel com você, ele é fiel com a igreja, né? Mas no versículo 7 e 8 do mesmo texto, a palavra diz assim, o Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu um altar ali naquele lugar, dedicado ao Senhor. Então, quando eu vejo Abrão construindo um altar de gratidão ao Senhor, eu aprendo que além do foco para não desistirmos na jornada, nós precisamos de gratidão para reconhecer que é Deus que faz. É Deus que age. É Deus que sustenta. É Deus que abre portas. É Deus que fecha portas. É Deus que nos promove. É Deus que nos esconde. Eu falo para as pessoas o seguinte, eu sempre tive coragem de tomar decisões ousadas diante do Senhor. Mas eu precisei ser treinada em confiança. E ser treinada em confiança foi muito difícil para mim. Quando eu vim para Muriaé, foi muito difícil, eu chorei 6 meses todos os dias. Se Deus não tivesse intervido na minha vida e me curado, tanto é que uma vez eu chamei um grupo para ir para o monte, nós fizemos 7 dias no monte de oração, e eu falei para o grupinho assim, porque sempre tem um grupinho pentecostal no meio das igrejas, né, Elma? Aquele grupinho que gosta de orar, que gosta de monte, que gosta, né? Eu identifiquei esse grupinho aqui e chamei esse grupinho para orar comigo. E quando eu identifiquei esse grupo, eu falei para eles assim, eu quero que vocês subam o monte comigo, mas eu não vou orar, eu não vou falar nada. Vocês aqui vão orar, vocês aqui vão dirigir a oração lá no monte, eu só vou buscar o Senhor. Por que eu tomei essa atitude? Porque a minha oração era de lamento. A minha oração era a seguinte, Deus, ou o Senhor cura a minha alma, ou eu não tenho condições de continuar pastoreando esse povo. Se o Senhor não me curar e não me der uma visão para essa igreja, eu não tenho condições, porque eu sofri demais quando eu vim transferida para cá. Então, eu precisava da cura de Deus, eu precisava de uma visão de Deus para essa igreja, que se eu não tivesse isso, eu não teria condições. Por mais que eu quisesse ser obediente ao bispo, por mais que eu quisesse fazer um trabalho, porque a igreja aqui é maravilhosa, eu não teria condições, porque eu estava ferida, né? E quando nós descemos desse monte, Deus tinha me curado,
que Deus tinha me dado uma visão para a igreja, né? E quando eu compartilhei a visão para a igreja entendeu a visão de Deus e abraçou essa visão. Só que o meu drama foi, o Abre, né, queria fazer medicina. E aqui em Muriaé não tinha faculdade de medicina. E para o Abner fazer medicina, eu não só vim para Muriaé, mas como eu tive que viver o que eu não estava preparada para viver, que era a saída do meu filho de casa, para viver o sonho dele, né? Então, ele teve que ir para fora. E quando ele vai para fora, Erlo, olha bem que interessante. Na mesma hora eu pensei assim, eu vou procurar o pastor da cidade, pastor metodista da cidade, eu vou pedir ajuda ao pastor, eu vou pedir os irmãos da igreja para acolher o Abner, para que o Abner fique protegido. Eu não conseguia falar com o pastor, nem por telefone, nem por redes sociais, não conseguia encontrar ninguém da igreja. Uma vez eu vi alguém com a cruz e a chama no carro, eu parei o carro e falei, você é da metodista? Ele falou, não, mas você tem a cruz e a chama, só porque eu gosto do símbolo. Mas Deus não me deixou, Erlo, encontrar ninguém naquela cidade que pudesse acolher o Abner. Os 6 anos de faculdade do Abner, eu não conheci ninguém naquela cidade que eu pudesse acionar para ajudá-lo. E aí, eu aprendi uma oração, sabe? Eu criei uma oração baseada naquela experiência de Elias, quando Deus leva Elias para o Querite e esconde Elias lá. Eu, orando a Deus e lendo aquele texto, eu comecei a falar com o Senhor assim, Senhor, esconde o Abner. Leva o Abner para o esconderijo do Senhor, aonde ninguém pode tocar, somente o Senhor, se o Senhor permitir. Porque se o Senhor permitir, eu vou dar conta, né? Porque o que o Senhor faz, nós damos conta. E Erlo, 6 anos de faculdade. No último ano que eu estava num congresso ministrando, lá no Rio de Janeiro, que o pastor daquela cidade chega para mim, pastora, que bom te conhecer. Eu falei assim, agora, no final da faculdade, que eu te encontro, eu te procurei e não te achei, né? E aí Deus me treinou para confiar nele, Erlo. A ida do Abner, né, para aquela cidade, permanecer naquela cidade sem nós conhecermos ninguém, sem eu ter como acessar ninguém durante 6 anos, onde eu tive que sair 100% do controle. Deus me treinou em confiança. Hoje eu posso dizer para você, eu cresci, né? Eu me lembro que o dia que eu fui levá-lo para aquela cidade, que eu deixei ele sozinho no apartamento, que eu voltei para casa, eu voltei chorando de lá até aqui, dizendo, Senhor, por que você me trouxe para essa cidade? Para tirar meu filho de casa? Porque lá, em Cariacica, meu filho poderia estudar em casa. E aqui ele não pode estudar em casa, para viver o sonho dele. E aí, Erlo, quando eu olho para Abrão, levantando um altar, levantar um altar e ser grato, né? Levantar um altar e adorar, é engrandecer. E Abrão não levanta um altar no final da caminhada, quando ele chegou no seu endereço final, mas ele levanta o altar no processo da caminhada, nos momentos de descanso dele, né? Ele levanta o altar e adora. Então, construir um altar dedicado ao Senhor, né? É engrandecer, é celebrar, é confiar, é alcançar o objetivo. Então, um discipulado que gera crescimento precisa nos provocar a esse nível de experiência. Um homem como Abrão, que teve suas lutas, que teve, né, os seus desafios, que teve as suas provocações em Deus, que teve que responder às provocações de Deus, e que viu Deus trabalhando na vida dele, e Deus faz o mesmo comigo e com você, né? Eu falei da intervenção poderosa de Deus na nossa vida, no sustento dessa obra, mas falei para você de como eu precisei da cura de Deus quando eu me senti totalmente quebrada, e como eu precisei crescer em confiança quando eu percebi que eu não estava perto para cuidar do meu filho, e que eu tinha medo do que poderia acontecer, né? E Deus cuidou, hoje ele já está formado, né, Erlo? Hoje está em casa, Erlo. Olha que maravilha. Hoje ele está em casa, trabalhando em Muriaé.
né? Então, assim, oh Deus lindo, oh Deus maravilhoso, como não celebrar esse Deus? Então, quando hoje eu vejo ele em casa, né? E trabalhando muito, hoje ele trabalhou o dia inteiro, que ele trabalha num posto de saúde aqui na cidade e dá plantão à noite. E ele chegou às 5 horas, eu estava aqui na reunião do MAI, né? Aí ele chegou e falou comigo assim, mamãe, quando for 10 para 7 você me acorda, porque eu vou dormir esse pouquinho, porque hoje é plantão dele a noite inteira. Então, quando eu fui acordá-lo, sabe, eu acordei cheio de beijos, cheio de abraços, meu Deus, já tá um homem de barba, né? Mas aquele negócio do filho do coração, de dizer assim, hoje está em casa, né? Hoje está perto. E Deus protegeu, Deus guardou, Deus sustentou, Deus abençoou. Erlo, eu vejo que discipulado é nos levar para esse lugar. Deus não vai passar a mão na nossa cabeça. Deus não vai facilitar as coisas para nós. Erlo, Deus nunca facilitou nada para mim. Tudo para mim foi muito difícil. Mas para me conduzir à maturidade, a crescimento, a experiência pessoal com Deus. Então eu deixo essa palavra para o coração de cada irmão, de cada irmã que está nos ouvindo nessa noite. Que Deus abençoe poderosamente, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra muito abençoada, viu, Rosângela? E abençoadora, né? Amém. Traz, assim, é muito bom ouvir Deus mais uma vez, né? E usar uma pessoa tão querida como você. Suas experiências nos inspiram muito, né? Amém. Suas experiências nos motivam a nossa caminhada. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, né? Amém. Já falei isso algumas vezes com você, né? Mas, assim, os irmãos e as irmãs de Linhares, por exemplo, né? Quando nós estávamos lá naquele processo e tal, e você nos apresentou todo o projeto de discipulado, né? E nós tivemos a oportunidade de participar do primeiro impacto lá com você, lá em Viana, né? Da bênção que foi, né? E aí eu pude levar depois... Você falou de generosidade, né? Sim, você foi muito generosa comigo, com Marcílio e com outras pessoas, né? Com outros pastores e pastoras naquela época. Você poderia ficar com aquilo só com você, só para você. Não, você foi generosa, você se dispôs. É aquilo que em algum momento você falou aí, que a respeito do doar-se, né? Do doar, que é uma característica do discípulo e da discípula de Jesus. Se dispõe a doar. Então, glória a Deus mesmo pela sua vida. Você é uma inspiração, seu ministério, né? É uma inspiração para todos nós, né? E eu louvo muito a Deus porque eu conheci você no iniciozinho da nossa caminhada, lá na Fazendinha, no CFTP, né? Caminhando junto, né? Naquela época, ela crentona, meio penteca, né? Cabelão na cintura. É verdade. Então, assim, glória a Deus, né? Como assim... e louvar a Deus pela vida do Abner, né? Glória a Deus. Me lembro quantas vezes você compartilhava, pedindo oração para Deus abençoar, né, o futuro. Então, glória a Deus pela vida do Abner. Glória a Deus pela vida do Ronald, companheirão, né? Deus sempre. Deus abençoe sua vida, viu, Rosângela? Deus abençoe mesmo. Obrigada. Amém, obrigada. Nós vamos estar, para encerrar, né? Sempre encerramos com um momento de oração, Rosângela. Primeiro, eu quero fazer a minha oração primeiro de gratidão a Deus por este tempo, né? Tempo de capacitação, tempo que Deus falou poderosamente aos nossos corações. Depois que eu terminar essa oração, eu gostaria de convidar a você, Rosângela, a orar. Sempre nós temos orado no final das nossas lives em favor dessa questão toda que o nosso país está enfrentando, dessa pandemia. Deus abençoe os cientistas para que essa vacina possa acontecer, possa ser liberado o mais rápido possível, porque é essa vacina que vai nos garantir uma volta a um mínimo de normalidade, né? Pedir a Deus que abençoe os nossos governantes, que abençoe a economia do nosso país, né? Os comerciantes, os empresários, Deus, portas de emprego, né? Nosso Brasil está precisando disso, né? Vamos orar. Eu oro primeiro, agradecendo a Deus, respondendo a essa palavra, e depois você ora também.
Pai Amém. de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra tão linda, tão especial que o Senhor traz aos nossos corações. E junto com essa gratidão pela palavra, primeiramente, quero te agradecer pela vida da Rosângela, Senhor, companheira, amiga, Senhor Deus, uma pessoa tão especial que o Senhor tem colocado em nosso caminho. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor continue renovando as forças da Rosângela. Tu sabes, Senhor Deus, que ela tem passado por uma luta também em relação à saúde, mas o Senhor tem sustentado a tua filha e que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, dando saúde, renovando as forças, renovando o vigor, renovando a alegria em te servir, Senhor Deus, e renovando a visão, Senhor Deus, que o Senhor dê ela muita coragem, muita fé, muita disposição em enfrentar todas as dificuldades para, Senhor Deus, continuar firme, Senhor Deus, no propósito que o Senhor colocou no coração dela. Quero mais uma vez te louvar e consagrar a vida da Rosângela, a família, o ministério, a igreja, consagrar o Senhor mais uma vez, Pai. Quero, Senhor Deus, te agradecer por esta palavra. Senhor Deus, que o Senhor nos ensine a assimilar essa palavra, a apreender essa palavra e a viver, Senhor Deus, essa palavra. Que não seja mais uma teoria, Senhor Deus, que foi nos passada, mas que seja algo realmente que venha fazer a diferença, Senhor Deus, para mim como pastor, mas também para a vida da igreja de Goiabeiras, para a nossa congregação Jardim Carapina e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Amém. Quero te louvar, bendizer o teu santo nome. Queremos ser de fato uma igreja, Senhor, que vive plenamente o discipulado, que vive profundamente esse discipulado que é bíblico, Senhor Deus, e que o Senhor possa nos capacitar, Senhor Deus, e nos levar, Senhor Deus, para esse centro da tua vontade para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, eu quero ligar o meu coração, o coração do pastor Erlo, de todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesse momento. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando há concordância, o Senhor ordena a bênção. E nós queremos concordar nesse momento que a nossa nação seja abençoada. Pai, existe uma crise na nossa nação. Existe uma crise moral, Senhor. Existe uma crise religiosa, existe uma crise econômica, existe uma crise de autoridade. Pai, mas nós queremos que o Senhor continua governando a terra. Quando nós paramos para avaliar todas essas crises, nós contemplamos, Pai, a Tua palavra, nos ensinando que o Senhor levanta profetas em meio às crises. Porque quando o povo de Israel estava vivendo, Deus, a mesma realidade que nós temos, todos os poderes, Pai, judiciário, executivo, todos em declínio, o Senhor levantou Isaías. O Senhor colocou a tua palavra nos lábios de Isaías. E Isaías entendeu o lugar que ele deveria estar e ele exerceu o seu ministério profético, cumprindo o teu propósito. E nesse momento nós estamos aqui, clamando ao Senhor pela nossa nação, clamando ao Senhor pelos nossos estados, Minas Gerais, Espírito Santo, clamando ao Senhor pelas nossas cidades, Vitória e Muriaé, clamando ao Senhor pelas igrejas que nós pastoreamos, pela Igreja Metodista Nacional, pela Igreja Metodista Regional, Distrital e Local, clamando para que haja avivamento, clamando para que o Senhor nos encontre disponíveis para nos colocar como profetas, nos levanta, Senhor, encontra em nós, ó Pai, um coração quebrantado, nos encontra, Pai, para o Senhor fazer de nós instrumentos de transformações, seja, Pai, na igreja local, seja no distrito, seja na região, ó Pai, ou na nossa nação. Então, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero pedir o teu doce Espírito Santo, que esteja abençoando a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, abençoando a nossa igreja e abençoando as nossas vidas. Nós queremos que o Senhor continue mantendo suas mãos estendidas sobre nós, porque nós queremos que o Senhor continue no controle, Pai. Nós cremos que o Senhor continua governando e nós cremos no seu sustento, na sua graça, na sua bondade e
e na sua fidelidade. Toma-nos em tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós não acreditamos que essa epidemia seja para o bem do teu povo. Então, nós queremos que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso favor. Deus. E nós queremos que o Senhor crie uma situação para nos dar habilidade para lidarmos com essa crise, para lidarmos com essa luta. Então, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, que nessa crise de saúde, o Senhor nos dê uma visão ampla, o Senhor nos dê ousadia, o Senhor nos dê habilidade para superar essa crise, mas continuarmos sendo igreja unida, igreja forte, igreja sensível, igreja quebrantada diante do coração do Senhor. Oramos, colocando nossas vidas em tuas mãos, e quero agradecer ao Senhor também pela vida do Erlon, pela sua família, agradecer ao Senhor pela igreja que ele pastoreia, pedir ao Senhor que o Senhor cumpra todos os seus propósitos na sua vida e no seu ministério, e que a tua vontade seja estabelecida em nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo na tua presença, que a boa mão do Senhor continue conosco, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, tá? Amém. Eu que agradeço, Rosângela. Para encerrar, queridos, eu gostaria de estar mandando um abraço para todos aqueles que estão ao vivo conosco. Muito obrigado, Deus abençoe. Um abraço para toda a igreja de Guabeiras, para a nossa congregação e para todos os outros irmãos e irmãs que estão conosco. Deus abençoe. Um abraço para aqueles que estarão acessando esse vídeo depois das nossas redes sociais. Deus continue abençoando vocês poderosamente. Quero renovar o convite para que você esteja conosco também amanhã, às 8 horas da noite, na nossa live. Estaremos a Edilane, minha esposa, que é psicóloga, a Rosângela conhece, vai estar... Deus nos deu uma direção, Rosângela, com respeito a toda essa situação dessa criança que sofreu o abuso e tudo mais. Então, a Edilane, amanhã, eu e a Edilane, vamos estar falando um pouquinho sobre essa situação e uma direção que Deus nos deu para, especialmente, dar dicas aos pais para proteger as crianças, né? Que é uma situação tão importante. Então, amanhã, às 8 horas, teremos uma live para falar sobre essa questão, tá bom? Queridos, Rosângela, um abraço para o Ronald, um abraço para a Igreja de Guabeiras, para o Abner, um abraço a todos, Deus nos abençoe, fiquem com Deus. Paz do Senhor. Amém. Obrigada. Um abraço.